nossa vida, nós vamos passar por muitos processos. No momento, nós não vamos entender o porquê. Quando eu estava ali louvando, orando, eu só escutava uma voz no meu coração, que era: eu nunca deixei de estar ao seu lado. Os legendários existem com um único propósito: edificar homens de acordo com a palavra de Deus. Assuma as suas responsabilidades. Então isso já foi transformado em mim, eu não sei nem que horas que isso aconteceu. Mas hoje é um novo dia. Hoje tem uma nova batalha. Hoje Deus vai restituir ainda mais a sua vida. Vai, você consegue, não sei se nós vamos. Vamos te ajudar. Glória a Deus, glória a Deus. Pode acender as luzes, irmãos? Maravilhoso, né? Isso é uma fração mínima daquilo que nós vivenciamos. Nós, homens, que subimos o top 930, nós vivenciamos algo muito maior do que vocês vivenciaram ou viram nesses vídeos. O que vocês viram ali é pouco perto do que cada um de nós temos de testemunho de transformação para contar para cada um de vocês. E eu vivenciei ter uma vida na presença de Deus. Muito do que a Bruna falou aqui, enquanto você ser uma pessoa que as pessoas podem se espelhar e podem ligar para você, e a Bruna ministrando, e eu me enquadro nisso. Meu WhatsApp da minha esposa, a gente sempre recebe pessoas que querem oração, que querem um conselho, que querem alguma coisa. E eu muitas vezes falei: por que eu vou subir a montanha para ser transformado? Eu sou um homem que não nasci num lar cristão, mas cresci diante da palavra de Deus e vivenciei momentos maravilhosos com Deus, sirvo a igreja. Aquilo que eu ministro para os homens aqui no nosso culto dos homens, ou o que eu falo com os obreiros, quando eu estou falando com os obreiros, eu vivo, eu prego. Por que então eu vou subir a montanha? Para que isso? Mas quando eu me dispus a entregar o meu coração naquele lugar ali, falar assim: não, eu vou subir a montanha e vou ter um encontro real com Jesus ali naquele lugar. Irmãos, parece que eu cheguei lá, eu era o pior de todos. Eu me via cada vez menor do que aquilo que eu achava que eu era. E Cristo falava comigo a todo momento, em todos os momentos Ele mostrava coisas que eu precisava melhorar, coisas que eu precisava fazer, coisas que eu precisava agir, atitudes que eu precisava tomar. Deus ministrava no meu coração. E momentos em que eu não tinha mais forças, nenhuma força, eu falei para Deus assim: Senhor, levanta a minha esposa para orar e para interceder por mim.
E quando eu estava, eu não sabia que hora que era, irmão. Só sabia que era noite. Eu senti um alívio assim, tão grande, tão grande, tão grande, e eu fechava o olho, eu via minha esposa intercedendo nos quartos. E é engraçado que quando eu cheguei aqui, eu falei, meu amor, e aí, como é que foi? Ele falou assim, eu não dormi. Chegou uma hora que Deus me despertou, e eu não despertar, só conseguia orar e interceder por você, só conseguia orar e interceder por você. Você vê como é que é. Eu pedi a Deus naquela hora, e Ele mandou minha esposa interceder por mim naquele momento. E eu fiz muitas provas com Deus ali naquele lugar ali, e Deus foi me mostrando tantas coisas. Mas o que Ele mais me mostrou, que nunca é eu, sempre foi Ele quem fez por mim. Nunca foi o meu eu, Ele foi desconstruindo o meu eu, desconstruindo esse Marcos Vinícius Ribeiro que vocês conhecem. Ele foi desconstruindo todo aquele amparato, aquela casca que eu vivia, aquela coisa que eu vivenciava e mostrava para os irmãos, mas existia um Marcos Vinícius ali chorão por trás de tudo isso. Existia um Marcos Vinícius cheio de feridas que precisavam ser tratadas além de tudo isso. E essas feridas todas foram tratadas e ficaram na montanha. Então, meus irmãos, se eu posso dar um conselho para vocês, esse conselho se transforma em duas frases. Primeiro, desfrute o caminho, e segundo, siga a lista. Desfruta o caminho. É o que está escrito nas nossas costas aqui, ó. Desfrute o caminho. Porque o Legendários, ele tem um propósito. Resgatar a masculinidade bíblica do homem. Essa masculinidade que muito tempo foi perdida. Irmãos, hoje é comum aí fora você ver falar de maquiagem masculina, irmão. Homem usando cropped. Beach tênis, mano. Misericórdia, mano. Então assim, tem outras coisas que a gente está vendo que o mundo está pregando. E assim, querendo desconstruir. E se você hoje é um homem comum, com uma mulher comum, vivendo uma vida comum, sendo íntegro e reto, você incomoda a sociedade. Você incomoda a sociedade hoje não sendo aquela pessoa que faz tudo o que vem na sua cabeça. Você incomoda a sociedade quando você é um homem correto, reto e íntegro. Nossa, que machista. Nossa, isso aí é misoginia. Esse homem aí é grosso. Ai, retrógrado, quadrado. Irmão, eu prefiro subir quadrado do que descer redondo. Sempre vai ser assim. Mas para a glória de Deus, nós temos testemunhos aqui de homens que foram transformados. E eu quero chamar aqui o irmão Moacir para dar uma palavra aqui, uma saudação acerca dos Legendários e também da sua transformação. Nós vamos conhecer aqui testemunho de homens que foram transformados, vidas foram transformadas aqui. Para a glória de Deus. Continue glorificando e adorando ao Senhor. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero, antes de começar a minha fala, dizer que de 2010 a 2013 eu congreguei na igreja sede da Adna, ali no Santa Cruz. Então, o irmão Ivo aqui, né, caminhamos muito ali. Hoje o pastor Adilson também, e mais alguns outros que estão aqui. Então é uma honra e um prazer estar nesse púlpito hoje aqui, falando para os homens e as mulheres dessa igreja. Quero fazer um breve relato do que é o Legendário, da onde que surgiu, quem que inventou essa camiseta, essa camisa laranjada, né? 2019, na Guatemala, Deus ministrou fortemente no coração de um pastor de jovens. O ministério dele tinha 20 mil jovens. E, resumidamente, Deus ministrou para ele e deu para ele essa ferramenta como deveria ser feita. Porque o homem tinha se perdido na sua essência. Na Guatemala tinha uma tradição de que quando o jovem fizesse, o adolescente completasse 15 anos, o pai o levava ao prostíbulo para iniciar a sua vida. Era a regra da cultura de lá. E isso incomodou esse pastor e ele criou essa ferramenta. A primeira vez que subiram a montanha, subiram com 15 homens e ele foi formatando isso. 2019, nós estamos em 2025. 6 anos. A nossa turma agora foi para 105 mil homens no mundo já são legendários. E a cultura da Guatemala foi transformada. Hoje a cultura lá qual que é? Com 15 anos, o pai leva o filho para subir a montanha. Então, quando Deus quer operar, quando Deus quer trabalhar, Ele usa as maneiras mais loucas, né, que existem.
Quando eu subi a montanha, o meu pastor havia subido com mais um irmão para conhecer lá em Belo Horizonte, e ele chegou e falou: todos os homens da igreja têm que subir. E aí nós conseguimos reunir lá e fomos em 70 para Balneário, numa pancada só. Fomos lá, subimos a montanha, voltamos de lá ativados e começamos a servir. Servimos em outras pistas, aí aprove ao Senhor da gente conseguir a pista nossa aqui, que é onde vocês subiram. Já estamos indo para a 10ª edição agora. Mais de 1000 homens já subiram na pista de Cuiabá. E o que eu tenho para dizer para vocês sobre o meu testemunho? Como o irmão Marcos disse aqui, eu não nasci no berço evangélico, mas fui transformado pelo Senhor na igreja evangélica. E a gente vai caminhando e se achando que tá bom, né? Ah, eu sirvo a igreja, eu faço a obra, eu tenho uma função. O pastor sempre me escala. Eu tenho tantos anos já de corrida, né? Só que algumas coisas vão ficando no caminho. E a gente vai se consumindo e sendo consumido pelas coisas do mundo. Ele brincou aqui com o beach tênis. É só uma brincadeira, mas é uma verdade. Daqui a pouco você vai se afastando lá dentro da sua casa e a sua mulher vai tomando o lugar de tudo. De tudo. Porque fica cômodo. Você trabalha o dia inteiro, você chega no final da tarde, você não quer se haver com nada. Ah, já paguei as contas, eu faço a correria. O que mais que a mulher quer? O que mais que filho quer? Dou a melhor escola, a melhor comida. Mas não é essa a essência do homem. E o Legendários foi criado por Deus, foi gerado no coração de Deus para reformatar, reconfigurar o homem na sua essência primitiva, de provedor, de guardião do lar, daquele que não deixa a sua mulher lá atrás, mas ela anda do lado, como a Bíblia fala, que ela é a sua auxiliadora, né? Ela não é a sua empurradora ou a sua puxadora, ela é a sua auxiliadora. E o Legendários veio para trazer isso, para reconfigurar eu e você. Ah, irmão, mas é montanha, eu não dou conta. Esse gordinho aqui deu conta. O dia que eu vi ele de farda, foi até ele deu conta. Brincadeira. Eu brinco porque eu conheço ele quando ele era adolescente lá. Eu dei conta. Não é físico. O top é o quê? Espiritual. É espiritual. Vocês viram no vídeo ali, foi o primeiro top nosso que teve um paraplégico cadeirante. E um outro PCD que não tem do joelho para baixo, ele não tem, né? Ele usa prótese. Então, mas eu vou precisar emagrecer, eu tenho que malhar para poder subir. Não, irmão, pega e vai. Só vai. Só vai, ora e vai. Eu não vou citar o exemplo do pastor Adilson, porque ele é esportista, né? Ele pratica esporte e tal. Até me exortou lá, chegou lá e falou: vamos pedalar, perder essa barriga aí. Falei, vamos pedalar. Mas, o que eu quero trazer para os irmãos é que é algo extraordinário. Extraordinário. Vocês não têm noção. Tem muita gente que fica aí fora falando: é seita, isso aí é modinha, isso aí é para ganhar dinheiro. Quanto que eles faturaram lá com tantas inscrições? Não interessa, meu irmão. Não interessa. Quando você vai no cinema, você vai num restaurante caro, você não quer saber quanto que o cara lá está ganhando, você paga e está tudo bem. Agora ela vai lá para Deus trabalhar na sua vida, tem um custo isso aí. Só quem foi lá sabe a infraestrutura que tem, a logística que envolve tudo isso. Vocês subiram em 16 famílias, 16 de 15, né? De 14, faz a conta, dá 200 e poucos homens. Para cada homem que sobe a montanha, tem um homem para servir. Então nós estávamos em 500 homens na montanha. Tudo isso tem um custo financeiro, de algum lugar tem que sair, e é do nosso bolso mesmo. Quando o pastor pede oferta aqui, você vai preocupar para onde que vai? Você não vai, porque você sabe que é bem investido, né? Na montanha, quando você paga a inscrição, você está pagando para o seu benefício. Você não está pagando para enriquecer ninguém. E glória a Deus que se o irmão, que é o detentor da franquia, está ficando rico, amém, ele está fazendo a obra, né? Então, eu quero deixar aqui essa breve palavra para motivar cada homem que está aqui. Desde o jovem que está ali, que uma hora vai poder subir também,
Até aquele que está achando que não pode ir, porque, não, já estou com idade, não dou conta, não é para mim, né? Então, tem um irmão meu que subiu comigo, ele fez aquela cirurgia do fêmur, coloca a prótese, né? Falei, cara, você é doido, mano? Ele falou, eu vou. Ele foi e terminou. Teve um outro que não podia subir, o médico não deixou ele subir. Ele teve um problema numa veia do coração e falou, você não pode subir, cara. Você não pode, você está proibido. Ele pegou e foi. Foi monitorado, mas foi lá em Balneário. Então, meu irmão, não é físico. Vai ter um perrenguezinho? Vai, faz parte. Para trabalhar, né? Para hora que você voltar de lá, fala, tem que malhar agora, né? Mas a questão é espiritual. Eu tenho certeza que aqui, nessa igreja aqui, esses homens que estão aqui, vocês vão ver a diferença deles a partir de agora. As esposas vão ver, os filhos vão ver, o pastor vai ver, o engajamento que vai ter, muito maior ainda na obra, porque a gente volta entendendo qual é o nosso propósito mesmo. Às vezes você está ali, vou usar seu exemplo de novo, tá? No baixo e tal, né? A minha chamada é essa, meu propósito é esse. Não é só isso, é muito mais que isso. É muito mais que isso. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Irmãos, você vai perceber que grande parte das incentivadoras são as mulheres, tá? A maioria dos homens que vão lá são incentivados pelas esposas. E nós vemos esse incentivo por parte delas muito forte. Porque assim, é transformador de fato. As mulheres sentem a maior transformação, porque às vezes os caras estão lá falando, minha mulher é irada, minha mulher é estressada. Lógico, ela está assumindo um papel que é seu. Ela está estressada porque ela está fazendo um papel que não é dela, é seu, né? Igor. Pai do Senhor, meus irmãos, eu vou falar bem rapidão aqui para não tomar o tempo do culto. Glória a Deus, eu ia dar, não estava no script eu falar, e o Vinícius falou, não, Varão, você tem que falar que você que trouxe esse negócio aqui para cá. E falei, meu Deus, vou falar o quê? E eu senti de falar como eu fui parar lá no Legendários, como eu conheci o movimento. E é engraçado, né? A hora que eu peguei o instrumento aqui hoje para começar o culto, o cara que foi o responsável por me levar entrou na igreja, o Leandro. Esse cara é uma bênção. Eu conheço ele já há alguns anos. E no começo do ano passado, o Leandro entrou na minha loja. E sabe quando... eu não sei, mas foi muito forte a presença de Deus com ele, quando ele entrou na loja. Foi diferente, sabe? E aí eu fiquei assim, cara, esse cara tá diferente, esse cara tá diferente. E aí eu via ele conversando com a Camila, e a sogra dele tava junto, e ele conversando com a sogra dele. Aí teve uma hora, eu cheguei no cantinho assim, falei, cara, cheguei aqui. O que aconteceu com você? Foi? Você tá diferente. Transforma. Aí ele ficou assim, né? Ele olhou pra mim. Falei, cara, pra mim eu tô normal, mas eu participei de um evento, eu tô participando de um movimento que foi transformador na minha vida e pode ser reflexo disso. E aí o Leandro falou, você já ouviu falar do Legendários? E aí eu falei, cara, é um povo de laranja, meio escoteiro. Ele é esse povo mesmo. Eu acho que eu tenho um conhecido no Instagram que eu sigo. De vez em quando eu vejo ele postar, mas não conheço o que é, não sei o que é. Aí ele falou, cara, entra aí no Legendários Cuiabá no Instagram, se acompanha, eu vou te avisar quando abrir as inscrições, você se inscreve e vai. Foi transformador na minha vida e vai ser na sua. E aí eu fiquei e tal, no primeiro evento que aconteceu, eu já tinha uma viagem marcada, e ele no meu pé, cara, cancela a viagem, vai. É melhor você ir na montanha do que viajar.
Falei, não posso, já tá pago, o CLT, o proletariado não pode, tem que ser certinho, já tá paga essa aqui, eu vou desfrutar. E aí não deu certo nessa, na próxima abriu a inscrição e é um negócio, né? E ele ficou assim, Igor, prepara aí, abre no seu celular, abre no notebook, abre no da Fernanda, abre no da Sara e fica a equipe inteira. E eu, cara, esse cara é doido, né? Todo mundo para fazer uma inscrição, não sabia como que era, né? E aí ele, não, é porque é muito disputado, acaba rápido as vagas e tal. E aí, tá bom, fui eu no meu celular, foi a Fernanda no dela, a Sara lá na casa dela, com o celular aberto também, com o notebook. E ninguém conseguiu. E eu pelo celular, o menos provável, né? Que todo mundo fala, não faz pelo celular que é ruim, é mais lento. Eu aqui pelo celular, assim, parecia que eu estava mandando uma mensagem no WhatsApp. Porque era o momento para eu ir, né? E a gente costuma dizer que a primeira montanha, o primeiro obstáculo que a gente passa é a inscrição. E realmente é muito disputado, né? Então, assim, o legendário não é um negócio que é o legendário que salva, não. Não é o legendário que salva. Só que lá é lugar que o óbvio é dito. E de uma maneira bem óbvia para o homem, sabe? Porque é como o irmão Moacir falou, tem coisa assim que o errado vai virando normal. Às vezes eu estou tocando aqui frio por dentro, não ora, não lê a palavra, eu sou um grosso com a minha esposa, eu sou um grosso com meus filhos, e o Legendários, ele desperta isso na gente. Falei, cara, eu estou fazendo tudo errado, eu não sou nada, meu Deus, como eu sou, igual o Vinícius falou, né? Sou o menor do menor, não sou nada. Então, assim, é uma ferramenta muito poderosa. E glória a Deus pela vida do Leandro e da Camila. Que dia, cara, que vocês me visitaram na loja. Aqui é só o começo, tá? Você plantou na minha vida. Glória a Deus. E andem, se assentem à mesa de pessoas que queiram o bem de vocês, tá? Cuidado às mesas que vocês se sentam. É muito forte isso. Obrigado, Leandro. Glória a Deus. Irmãos, ali você é transformado de fato, aprendendo coisas que não tem explicação. E quando você é transformado, você quer transformar outras pessoas. Foi o que aconteceu com o Leandro. Ele não consegue guardar aquilo para ele. E como isso é ferramenta então, Vinícius, dentro da obra de Deus? Irmão, você começa a levar a palavra, você começa a fomentar a palavra para as pessoas, você começa a falar do evangelho para as pessoas, que Jesus cura, restaura, batiza, transforma. E você começa a fazer isso dentro da sua casa. Porque você era um homem que outra hora você se vendia, você tinha um preço. Hoje, a partir daquilo ali, você passa a ter um valor. E valor você não negocia, preço todo mundo compra no mercado. Porque hoje a sociedade prega homens que têm um preço. Qual que é o seu preço? Qual que é o seu preço? Ou você de fato tem um valor para entregar? Você entrega esse valor para sua lady, para sua esposa, na sua casa? É sobre isso que nós precisamos tratar. Amém? Irmão Aldo, cadê o irmão Aldo? Vem cá, irmão Aldo, vou falar aqui. Eu queria falar um negócio, mas não sei se pode. Júlio, me perdoa se for não poder. Irmãos, o legendário 47163 tem uma palavra do legendário 01 para vocês. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Parece que é um sonho estar aqui hoje, né? Pessoas que nasceram no lar cristão, né? Aí vem um japonês aqui em cima do palco, né? Meu Deus. A gente é recém-convertido, né? Eu e minha esposa. Somos de uma cultura um pouco diferente, mas coisas maravilhosas têm acontecido na nossa vida. Bom, tudo começou quando meu pai começou, minha mãe... Não é essa. Vamos cortar um pouquinho, né? É o seguinte, eu tenho a dizer que
há 6 meses atrás, eu estava passando por uma fase muito difícil na minha vida. E minha filha em depressão, muito mal. E um irmão meu da minha igreja falou: Aldo, você parou de servir, o que aconteceu, né? Eu falei: não, eu estou focado no Enem da minha filha, né? Mas eu vou começar a servir, mas algo me falou assim: irmão, eu estou mal, cara, eu estou mal, minha filha está mal. E aí ele falou para mim: não, eu liguei para você, não é para servir, não, é porque algo falou que eu tinha que ter ligado para você, e quando seu coração esquentar, você vai servir lá, que a gente vai te acolher. Eu falei: amém, irmão. Aí uma semana se passou e ele falou que ia fazer orações, e numa sexta-feira tinha um encontro com Deus no sábado. Eu falei para minha esposa: olha, eu acho que nossa filha está melhor, eu preciso ir, eu preciso orar, eu preciso encontrar Deus, eu preciso me aproximar. E ela falou assim: não, vai lá que vai ser bom. Aí estava tranquilo, isso 5h30 da manhã, peguei o meu carro, fui para Chapada, peguei, abri a janela, toquei o louvor, e aquilo me inspirava. Aí eu fui, aí quando eu cheguei num lugar assim, onde era para ser o encontro, não era o encontro. Ele falou: não, vai ser semana que vem. Ah, obrigado, né? Eu falei assim: Senhor, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Aí eu peguei o carro e estava voltando, e aquela janela aberta, o louvorzão. Aí de repente, vum, passo assim, tem uma pessoa com uma bicicleta empurrando assim. Eu na bagaceira com o carro, né? Aí eu olhei retrovisor assim, olhei, pneu não tá furado, né? Aí começam as coisas mundanas pra gente tocar em frente, né? Ah, mas aqui pega celular, deve ter um amigo dele que tá perto. E passou um trevo. Aí entre o primeiro trevo e o segundo trevo, que já era longe, Deus falou comigo. O Espírito Santo chegou e falou assim: rapaz, você está pensando, volta lá e você tem que ajudar. O que você está fazendo? Claro, Senhor, eu vou voltar. Aí eu voltei. Falei: nossa, eu acho que eu vou parar na frente dele, porque se eu for lá parar atrás, ele vai pensar que eu vou roubar a bicicleta dele, né? Parei na frente dele. Eu lembro hoje, a imagem passa na minha mente assim. Falei assim: bom dia, eu posso ajudar o senhor? E prontamente eu falei assim: eu agradeço você, eu quero sua ajuda. Tá bom, eu peguei, coloquei no carro. Aí quando eu comecei a andar, ele falou assim: bonito essa sua farda aí, né, laranja, né? Falei: não, isso é um movimento chamado Legendários, eu estava fardado, né? Expliquei para ele. Eu falei assim: o senhor trabalha com o quê, né? Comecei a conectar com ele. Ele falou assim: eu sou pastor. Quando ele falou assim: eu sou pastor, eu olhei para o olho dele e falei assim: então Deus me mandou, falou claramente comigo que eu tinha que voltar para ajudar o senhor. Aí a gente começou a conectar, e nós voltamos lá na sede onde ele estava, e ele falou assim: você está precisando de uma coisa, irmão? Eu falei assim: eu estou precisando de orações para minha filha. Ele falou assim: eu tenho minha esposa, a Fátima, ela tem um grupo de orações de mulheres, e o nome da sua filha vai estar presente lá, e tudo vai sair, vocês vão sair dessa. Eu falei: amém. Aí nesse mesmo dia, à noite, a gente tinha oração para subir a montanha só para fazer um reconhecimento, e era 10 horas da noite, e por um acaso, 10 minutos antes eu entrei, né, online, eu estava conversando com um amigo meu, aí tinha uma pessoa desconhecida, e falou assim: irmão, eu quero dar um abraço em você. Eu falei: claro, pode dar um abraço em mim quando a gente encontrar, né? O que foi? Não, você ajudou meu pastor, não sei o que lá, ele fez testemunha. Eu falei assim: não, então amanhã a gente vai se encontrar para a gente subir a montanha. Não era o top, era um reconhecimento, né? E nós encontramos na montanha, nos conhecemos. Era o Igor que estava, eu não conheci ele, uma amizade, uma benção, né? Eu agradeço pela amizade. E nós subimos a montanha. Aí depois, na outra semana, a gente já subiu a montanha, e quando a gente terminou a montanha, o Igor me relatou que o pastor tinha vontade de subir a montanha, porque no início também, né, ele pensou que ia ser um movimento qualquer. Só que quando
aconteceu tudo que aconteceu naquele dia, ele falou assim, não, eu tenho que deixar um pouco a religiosidade de lado e eu quero subir a montanha. E quando ele subiu a montanha, eu vejo que uma semana antes eles me ligam na hora do almoço. Ô irmão, tudo bem, divide eu deitado. Ô varão, o que você está deitado? Não, já vou almoçar, pastor, fica tranquilo aí. A gente está aqui comprando os negócios aqui. Você vai me ajudar quando eu subir a montanha? Eu falei, pastor, eu não posso ajudar. Tem uns protocolos lá, eu vou servir, mas o senhor não fica bravo comigo se eu não ajudar o senhor lá, não. Eu gosto do senhor, mas a gente tem uns protocolos lá, né? É isso mesmo. Mas benção, pastor, eu vou orar para o senhor. E eu via o pastor subindo a montanha lá, que a gente serviu nessa montanha. Eu assim vejo que, tão quanto, pastor, eu vejo vida no Senhor. Eu vejo vida porque, né, os irmãos que vão subir lá, vocês vão lembrar dessa fase. O pastor Yuri subiu a montanha da fé, chovendo, caindo água. E quando eu vi ele saindo daquela montanha, eu falei assim, amém, Senhor. Amém, Senhor. Eu assim vejo tão quanto Deus é bom. E ele falou uma coisa para mim assim, pastor, que se um dia o senhor pensou em deixar esse ministério pela idade do senhor, pela energia, eu vou falar, o senhor é jovem, o senhor é cheio de vida. Isso é prova de qualquer pessoa aqui que vai falar que eu sou velho, que eu sou gordinho, ou que eu sou não sei o que. Não tenham essas desculpas, porque o pastor Yuli foi um exemplo. E o Senhor vai transformar muitos homens. Eu vim aqui para escutar o testemunho do Senhor e agradecer ao Senhor, porque sempre me falavam de intimidade com Deus. E quando isso aconteceu na minha vida, foi uma bênção para mim. Então, o Senhor não tem que me agradecer, eu que agradeço o Senhor. E agradeço a Fátima aqui, Dona Fátima, que depois de 6 meses, minha filha está numa faculdade. Minha filha ontem fez 18 anos de idade. Passou um dia maravilhoso e Deus é bom. Então eu agradeço ter sido usado pelo Senhor, por Ele, para Ele. Agradeço, Dona Fátima. Eu termino aqui minha fala em Deuteronômio 31:6. Sejam fortes. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Então é na força de Deus que nós caminhamos nessa vida. Muito obrigado, graça e paz. Obrigado. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, é muita transformação, é muita coisa que a gente vê e vivencia. E eu quero aqui abrir um parênteses, mandar um abraço para o nosso irmão Arthur Garcia aí, está nos assistindo, já mandou um alô ali. Arru, meu irmão, estamos juntos, estamos assistindo aí, estamos com você está nos assistindo. Falando em abraço também, nossa igreja tem andado por lugares que a gente nunca imaginou. E eu recebi uma ligação da tia minha, uma mensagem de uma tia minha, tia Néia, beijo. E meus tios e primos e primas, tias, primos e primas na Itália, Portugal, Espanha e, salvo engano, na França, estão assistindo nossos cultos todos os dias. Assistem, amam as pérolas, louvam a Deus junto com as pérolas, colocam lá as pérolas para ouvir antes de dormir. Apaixonada na Stephanie, na Bruna, essas mulheres que estão pregando aqui na igreja, nos louvores. E eu quero agradecer essa oportunidade que Deus tem dado para nós de levar a palavra para lugares tão distantes. E se você que nos assiste também pela TV Cidade Verde ou pela rede social, quer entender mais sobre os legendários, está aqui em Cuiabá, joga lá Legendários Cuiabá,
Procura alguém que está ali, você vai ver de laranjinha, essa pessoa está apta a te servir. Nós estamos aqui com um propósito, servir. Então, minha irmã, meu irmão, se você entende que você precisa mudar, você precisa fazer algo diferente na sua casa para salvar o seu casamento. Você acha que o seu casamento é um casamento de margarina, mas quando você chega em casa, sua esposa está atarefada em 36 coisas fazendo, e você é a 37ª que chega para incomodar ela. E ainda de noite ainda quer dar aquela encostadinha, aquela aproximada da mulher para ver se rende alguma coisa. E a mulher fala, olha para você e puxa de lado. E você vem reclamando, você reclama. E você entende que algo precisa mudar no seu casamento. Você precisa se conectar de fato com alguém que vai te trazer a essência do Legendário 1, aquele lá que trouxe tudo para nós. E nos deixou um livro que nos mostra o caminho a ser seguido. Se você entende isso e precisa disso, procure. Suba a montanha. Ah, eu tenho dificuldade, eu tenho várias comorbidades. Rapaz, subiu a montanha um rapaz que tem anemia falciforme. Carol, é perigoso isso aí? O cara fazer um exercício desse? Subiu um. A hora que eu vi... É tu, né, irmão? Olha lá, levanta aí. Esse rapaz... Filma aí, Bolívar, por favor. Anemia falciforme. Irmão, o que vocês viram naquele vídeo ali, gente, é só o que mostra pra família. Esse menino passou dobrado lá. Eu vi ele usando uns 10 cobertor térmico daquele lá de socorro. A gente tem que levar, cada um tem que levar um cobertor térmico, né? Aquele cobertor de socorro que o SAMU usa pra embrulhar, né? Parece um papel alumínio. Esse irmão usou uns 10, toda hora desembrulhava um e rolava. Rapaz, uma dificuldade, cara. E eu olhava para aquele menino e falava assim, cara, se esse menino tem... E eu me conectei com o Homero, que foi doutor Homero, que foi na família do pastor Adilson, família 3. Eu fui falando muito com ele em vários momentos, né? Que a gente podia se conversar. E ele falando desse rapaz, eu falei, cara, é perigoso? O doutor falou, pode morrer. Mas como assim, doutor? Morrer. Pode cair aqui, puf, morto. E eu falei, cara, se esse menino tá aí, eu não posso desistir, cara. Eu não posso desistir. Chegou uma hora que eu não aguentava mais, aquela mochila molhada, irmão. Molhada. Minha mochila era grande, uma de 100 litros, uma Deuter de 85 mais 15. Eu quase ganhei o prêmio de maior mochila na segunda-feira. Só fiquei porque o cara que tava com a mochila, menor que a minha, mas a mochila era o peso dele. Entendeu? A mochila era o peso do cara. E aí a minha mochila pesada, irmão, choveu uma chuva torrencial, deu uma tromba d'água que levou a água, foi a água. Amém. E eu olhei a Deus e falei assim, Senhor, alivia o peso. E a minha mochila aliviou. Aliviou o peso da minha mochila. E eu oro a Deus para que vocês tenham essa experiência. E vocês tenham essa experiência com Deus. Amém. Aleluia. Pode se sentar, meus queridos e amados irmãos. Eu vou dar oportunidade aqui a algumas pessoas. O pastor assembleano, ele prega 1h30. Então se me der só amém, pode deixar. André Zorté, ele tem uma história com essa igreja. Dr. André Zorté, legendário, número 86621. Ó. Amém. Pai Senhor a todos. Bastante rosto familiar, né? Mas vou tentar ser breve. Como muitos cristãos, eu nasci em lar cristão. Tive uma família abençoada, tenho uma família abençoada. E quando meu irmão me chamou, ele é original de 49, então bem mais antigo, eu falei, cara, isso não é pra mim não. Sou da igreja, para que eu vou querer esse negócio, né? E foi indo. Um ano depois, eu falei, acho que vamos, né? Vamos ver, minha esposa me inscreveu para variar. E, meu Deus, lá você vê o quanto você precisa melhorar. Muito, melhorar e muito. Lá você aprende que o homem sozinho não consegue, homem presa fácil. E lá você percebe que lá tem um grupo de pessoas para fazer diferença. E eu vou falar bem a verdade, olhando o pastor Adilson, até meu cunhado que está aqui foi citado. Lá você percebe que a nossa geração, a minha geração, é uma geração fraca.
Você olha lá, homens com mais de 50 anos são os únicos que não tem que reclamar. A gente está morto, e você olha para eles e fala assim, caramba, 70 anos lá, o cara sem reclamar, está subindo. E você percebe como Deus tem trabalhado nessa geração. Geração para levantar homens fortes, homens para serem homens, não para serem homens fracos, onde a esposa talvez assume a nossa direção. E subindo, percebi o quanto estava afastado de Deus. Inclusive, pastor, estava quase entrando numa crise de ansiedade, depressão, e lá Deus me resgatou de novo. Lá a gente tem um encontro muito firme com o Legendário 01, e lá você percebe o quanto Ele nos ama. O quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos quer perto. E especialmente queria falar mais para pessoas da nossa geração, os homens que ainda não subiram, vão. A gente não pode falar nada, o que fala assim, a pessoa é chata, não fala nada, mas a gente não fala porque a gente quer que vocês tenham experiência. Assim como essa família que a gente agora se considera uma família, a gente teve uma experiência, vocês também têm que ter. Eu vou dar um exemplo bem simples de dia a dia, que antigamente eu não tinha, hoje eu tenho. Aqueles que subiram e serviram, inclusive, sabem que as 2 semanas ou uma semana anterior é puxado. O inimigo faz de tudo para te desanimar, para você não querer subir, briga constante dentro de casa, o negócio é pesado. Eu tive um sonho muito pesado de subir, brigava com o demônio, literalmente, eu e meu cunhado, e uns 2, 3 dias, acho que antes de subir, eu estava muito cansado, não dormia mais direito, e minha esposa estava com o meu pequenininho em casa, chorando, isso era umas 11 e pouco da noite, e eu vi que ela estava morta de cansado. E eu falei, acho que eu vou deitar, vou dormir. Aí eu lembrei da milha extra. Falei, não, esse papel é meu, eu tenho que fazer ela ficar feliz. É meu papel deixar ela feliz. Eu peguei meu filhinho, coloquei ele no carrinho e fui andar pelo condomínio. E antes de reclamar, que a gente sempre reclama, né? Eu estou cansado, eu tenho que ficar levando meu filho. Eu falei, glória a Deus que hoje eu tenho perna, eu tenho um carrinho para levar meu filho. Eu posso desfrutar dele, tá ao lado dele. Irmãos, na hora que eu comecei a agradecer, em vez de reclamar, a alegria veio, o contentamento veio, o cansaço sumiu. E é isso que a gente aprende lá. A gente aprende a parar de murmurar, a parar de reclamar, e somente agradecer. Então, acho que o meu testemunho é mais esse ponto, é agradecer, até foi falado da anemia falciforme, agradecer muito, porque ver uma vida transformada naquela montanha, isso não tem preço. Não tem preço. Só Deus sabe. E eu acho que a gente é picado pelo Legendário, a gente fica louco para servir de novo, né, Igor? A gente não sabe porquê, mas a gente fica louco para subir de novo, né? A gente fica... Até falei para minha esposa, né? Chega num tempo lá que a gente volta, não querendo voltar mais, a gente quer ficar lá. Fica lá louvando, agradecendo a Deus por tudo. Muito obrigado, pastor. Diácono Milton Soares Neto. Pesado, hein? Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Estou feliz com Jesus, por esse dia que Ele me concede de alegria, de paz, estar aqui com os irmãos legendários. O pastor pediu para falar um pouquinho. Eu não sou covarde, tenho que falar, a gente não pode correr, né? Vamos para cima. E estou aqui para contar um pouquinho da minha história com o Legendário, como é que foi. Quem me fez querer fazer Legendário foi um amigo meu, ou vizinho, nem amigo meu, assim, é colega, e hoje somos amigos. O Luiz Castro, ele é um dos caras que gerencia hoje lá, o Legendário. Ele, há um ano e meio atrás, ele estava perdido da vida dele. Ele ia para show, bebida alcoólica, e um dia conversamos entre irmãos, ele falou assim, Milton, eu admiro demais você como pai, cara. Você é um pai extraordinário, cara. E aí eu queria ser mais assim como você, mais atencioso com os meus filhos, mais família, mas tem hora que eu não consigo, cara, eu vazo e tudo mais. E aí passou-se, eu via ele no Instagram, bebendo, festando, viajando. E de repente passou 6 meses e aquele homem das viagens, na bebida, sumiu. Aí encontrei ele no colégio do meu filho, fui buscar o filho dele igual lá no Masco, meu filho, o filho dele. E ele falou, Milton do céu, você tem que conhecer o Legendário. Minha vida mudou, estou transformado, cara. Fui para Minas Gerais esses dias, numa viagem que estava fazendo, quando desci da aeronave, fui para um hotel ali, na frente do hotel tinha um mendigo na rua, cara. E eu comecei a falar com aquele homem lá, preguei a palavra do Senhor, Deus me renovou com o Espírito Santo na hora. E aquele homem, Milton, era pastor.
era pastor e estava ali largado, cara. E Deus me deu autoridade para falar com aquele homem, para aquele homem voltar a Deus novamente. Isso mostra o que, irmãos? Que aquele que estava derrotado, aquele que estava acabado, né? Ele se reencontrou com Deus, né? Através desse encontro, movimento legendários, que não, as pessoas confundem muito. Movimento é mais um mimimizinho, é mais um charminho da sociedade, é uma modinha. Mas somente quem vai lá e experimenta a experiência que te faz conectar com Deus fortemente, vai entender o grande porquê, o grande propósito do legendário. E o Luiz Castro hoje está até em Atlanta, eu acho, servindo lá hoje. Ele acabou de servir. Ele é um homem assim que hoje ele faz a obra todo dia, toda hora. Um homem muito próspero, só que agora próspero de verdade. Ele tinha dinheiro antes, mas agora ele tem dinheiro, tem paz, felicidade, alegria. Que a pastora Edil sempre prega sobre isso aqui, que é o fruto do Espírito. A pessoa que tem tudo, mas não tem alegria, paz e amor no coração, ele não é feliz. Ele não tem o fruto do Espírito Santo, né? Então, quando a gente é próspero, mas também tem o fruto do Espírito, nós somos de fato pessoas diferenciadas. E quero deixar para os irmãos Daniel 11, verso 32 assim: e aos violadores da aliança ele perverterá com lisonjas, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. E isso é o legendário hoje. É as pessoas que estão ali, os homens que estão ali, conhecendo mais de Deus, aproximando mais de Deus. E isso faz com que tornamos pessoas mais fortes. E dessa forma a gente pode, de alguma forma, contribuir com a sociedade para que homens que estão frágeis, homens que estão violados, homens que perderam a vontade de servir a tua esposa, os teus filhos, de fazer a sua diferença, de perder a noite de sono, para entregar o melhor à sua família, aos seus, ele possa de fato ali ser regenerado, reencontrando com Deus, deixando que a sua essência primitiva, ela seja muito mais forte, e que assim, o homem de Deus seja de fato vívido na sociedade, fazendo que outros homens sejam inspirados e também queiram ser esse homem diferente. Amém? Amém. Paulinho era pequenininho, filho de um casal que fazia parte do nosso ministério, meu da Fátima. Ele vai falar alguma coisa aí. Paz do Senhor, meus irmãos. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo, sou lá da Adna Central. Cresci ali na Adna hoje faz 23 anos, eu devo ter 22 anos e meio que congrego lá com a minha família. E achei que tudo tivesse perfeito. Eu falei, cresci na igreja, dentro dos ensinamentos, dentro da palavra. Fui aluninho de infantil da tia Sandra, fui adolescente liderado pelo pastor Adilson, a pastora Fátima, tia Sandra, né, esse pessoal todo ali, né, Paulinho ali pequenininho, dando trabalho, mas agora não, casou, é uma bênção, entendeu? Então assim, achei que estava tudo perfeito, e todas as vezes que alguém me chamava para dar um testemunho, eu ficava meio assim, porque eu vivia na igreja, mas ao mesmo tempo nunca entendi o que era ser igreja. E eu era um ex-nada, né? Porque quando você chama alguém para testemunhar, a pessoa vem e fala, eu era ex-drogado. Eu falei, Senhor, eu sou um ex-nada, porque nunca fui isso, mas ao mesmo tempo nunca experimentei a profundeza do que é o Evangelho de Cristo. E eu subi no top 812, agora em novembro, e vivi coisas espetaculares com o Senhor. E por muito tempo, nós homens, nós terceirizamos a intercessão do nosso lar. A gente acha que intercessor do nosso lar é as nossas esposas. E eu fui um desses. Agora, 19 de abril, faço 6 anos de casado e achava que a responsável por interceder pelo meu lar é minha esposa. Porque essa cultura é uma cultura da Assembleia de Deus. O círculo de oração, as mulheres oram, as mulheres que têm que buscar e as mulheres que vão atrás de encontrar mesmo a face do Senhor. A gente terceirizava. Tá com um problema, minha mulher está orando lá e vai dar tudo certo. E quando a gente sobe a montanha, a gente entende que é totalmente diferente, que os papéis estão invertidos, né? E assim, para não ficar nas minhas palavras, eu quero que vocês leiam Êxodo capítulo 3, Êxodo 3, a partir do versículo 2, não, a partir do 1. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o monte Sinai. O nosso coordenador Júlio, ele brinca muito, fala que Moisés foi um dos primeiros caras a subir a montanha. E ali Moisés encontrou o Senhor, ali o Senhor teve um tete-a-tete com Moisés. Ali Moisés enxergou qual era o plano dele para a vida
qual era o plano do Senhor para a vida dele. Então, meu irmão, se você ainda não subiu, se você ainda está meio assim, é modinha, eu também pensei assim. Faça um esforço, se organiza, suba a montanha, porque você vai encontrar com o legendário número 1 lá. Amém? Agradeço a oportunidade, pastor. Amém. Glória a Deus. Já que você falou em mulher, eu vou chamar uma aqui que fez a diferença. Vem aqui, Tchelle. Minha nora. Ela vai explicar como que ela conseguiu escrever meu menininho. Eu acho que eu vou ter que ir para levar ele no colo. Nunca pegou um ônibus, hein? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Igual alguns falaram aqui, a inscrição já é um processo eliminatório do Senhor, porque o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas, né? E eu estava com várias mulheres, estava com Daiane lá em casa também para fazer a inscrição de SAM, e outras mulheres também, tudo, a gente fez tipo um grupo no WhatsApp conversando, é hoje, bora, 19 horas, tal. E todas unidas ali, uma incentivando a outra para fazer a inscrição. E Daiane com 3 celulares, notebook, eu falei, cara, se for do Senhor, vai ser esse notebook aqui e vai dar certo. E só a de Paulinho deu certo. Então, tipo assim, a cara dele. É o tempo determinado do Senhor. Então, assim, ore antes de fazer a inscrição, peça para o Senhor, porque Ele tem um tempo determinado para cada coisa na nossa vida. E se até para as meninas que não conseguiram, vai chegar o tempo certo para elas também, para os maridos, né? Amém? Amém, queridos. Pode ficar sentado mesmo. Eu quero fazer um breve relato aqui de como eu conheci a liderança do Legendário. Mas antes, Hebreus, minha versão, agora não posso mais falar que é Batista, porque a NAA foi agora na última convenção, é a Bíblia. Aí, os caras já estão rindo aí. Pastores, é a Bíblia oficial agora da Assembleia de Deus. NAA. Obrigado, varão. Hebreus capítulo 12. Eu não tenho muito tempo aqui, mas vocês podem meditar do 1 ao 17, eu vou ler o 12 e o 13. Se der tempo a gente vai. Resume essa colônia de férias que nós passamos. Eles aumentam muito, mas não é tudo isso não. Vai lá, se tem 4 refeições, tranquila, dorme tarde, acorda, pessoal educadíssimo, te acorda, fica tranquilo. Hebreus capítulo 12, verso 12. Levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminho retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Querido, eu costumo pregar e eu tenho um estilo de vida. E não era assim. Eu fui fundador. Falar em fundador, me dá esse cartazes aí. Então o que a gente fala tá aqui, ó. Foca aí, corintiano. Isso aqui é uma moção pela fundação da Adna.
E aqui nós temos nessa congregação, a congregação pequena, nós temos vários. Quero pedir que os fundadores da ADNA fiquem em pé. Nós temos aqui pastor Ivo, foi o primeiro vice-presidente, pastora Fátima, eu e a pastora Fátima. Igreja, hoje nós temos mais de 15 mil pessoas. Ivo Lavarria, Cleide, meu cunhado a gente não escolhe, né? Cleide, Ivo Júnior, e quem mais que nós temos aqui? Eu acho que Clelinha, Marco está vindo, a gente está profetizando aí. Paulinho, os filhos também, né? Queridos, é uma vida. Então, Deus não escolhe aleatoriamente. Deus escolhe propósito, João. Deus fala aquele. Ele não fala esse. Ele fala aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é para qualquer um não ser crente. E eu costumo dizer que esse versículo aqui, eu prego para homens que andam de joelho e que desejam o céu. Como assim, pastor? Homem que anda de joelho é homem dependente de Deus. Não é fácil. Não é fácil. Eu tenho visto, vamos fazer 12 anos mais um, terça-feira, que estamos aqui. E poucas pessoas têm a humildade de entrar no meu gabinete e pedir conselho. Eu estou todos os dias aqui. A régua que você é medido é que Deus me mede. E eu falo isso porque nós, seres humanos, temos que ser abatidos por Deus. E se você não reconhecer isso, então você vai ficar perambulando por aí, por aqui, a todo vento de doutrina. Então eu prego para homens que andam de joelho, homens que aprenderam a ser dependente de Deus e que deseja o céu. É homem que sabe que se Jesus voltar hoje, ele vai ser arrebatado. Aleluia. O que eu li aqui para vocês é homens que foram amassados, vencidos por Deus. Quando você vê uma pessoa altiva, que na segunda-feira sai para trabalhar, nem sabe o que é a Bíblia, não conhece, não. São homens que não precisam de Deus. E você tem que dar um tempo para elas. A igreja tem 3 pisos. O primeiro é o quê? Santidade. Santidade é o homem que tem o Espírito Santo. Tivemos agora uma reunião de obreiros. E as pessoas olharam para mim. Eu digo, se estão no primeiro piso. Como diz Romário, já quer ir para a janela? Queridos, o segundo piso da igreja é isso aqui, ó. É de obreiros. Compromisso com Deus.
E o terceiro piso? Entrega. Aqui não é vitrine. Aqui não é holofote para ninguém. Aqui é, eu vou falar do que eu vivo. Em 2014, começa o legendário para mim. Meu filho é acometido de câncer. Eu recebo uma chamada de Deus e Deus manda largar tudo. Viver pela fé. Pastor Ivo e pastora Cleide saíram de férias. Eu disse, me empresta a tua casa lá na Chapada. Eu vou recolher. E quando assembleano, irmãos, recolhe, é suco de uva. E eu fui orar. Deus, já foi quase todos os anéis, só sobrou minha chácara. Faz o seguinte. Ela vale mais ou menos 500 mil. Há 15 anos, mais ou menos, atrás. Eu projetei aquela chácara para mim morar. A minha cozinha da minha chácara tinha 3 ar-condicionados e era 7 metros de largura por 9. Cozinha. 3 suítes, 4 metros por 6. Fora o banheiro. Dobrei meu joelho ali no último dia e disse, Deus, não me dá o dinheiro, porque eu me conheço. Se o Senhor me der um dinheiro, eu vou na primeira concessionária, eu vou tirar um carro zero. Quando você orar para Deus, você tem que abrir seu coração. Falei, Senhor, eu preciso de 50 mil. E parcela o resto. Parcela de 8.500. Mais ou menos, de 8 a 9 mil. Talvez Douto vai estar assistindo, ou vai assistir, ou alguém vai passar para ele. Eu tive relacionamento com Christian, Douto, que foi lá e buscou minha chácara. Evaldo, né? Evaldo Bezerra e Adão, que hoje saudoso pastor Adão. Quando eu terminei a minha oração, toca o telefone. Era um pastor do Douto que foi para os Estados Unidos, Amarildo, um negócio assim, não lembro nele. Hã? Não. Aí, pastor Adilson, fiquei sabendo que o senhor está vendendo a chácara. Sim. Falei, oração respondida. Ele falou assim, dado o senhor vir amanhã aqui, eu falei, sim. Hoje é domingo, né? Vamos embora. Chego na videira, amados. Uma mesa. 10 mil ao teu lado, 1.000 não sei de onde. Só pastor da videira. Eu falei, aqui é... Eu acho interessante, porque na Assembleia de Deus, o pastor ele toma uma decisão e acabou. Os outros são tudo colegiado. Aí eu sentei... 3 pastores para um lado, 3 pastores para o outro, mais um cara com cálculo ali e tal. Quanto o senhor quer na chácara? Eu falei, eu já pedi o valor para Deus. Aí ele virou e falou assim, eu tenho uma proposta para fazer para o senhor. Eu falei, diga.
o senhor não vai zangar? Eu falei, não. Nós te damos 50 mil e o resto em parcela de 8.500. Eu falei, eu assino aonde? Não, mas o senhor não quer ler o contrato? Eu falei, não, meu contrato é com ele. Ai de vocês, porque você está mexendo com o homem de Deus. O problema é seu. Se quiserem jogar terra em vocês, também. Mas o senhor não vai ler o contrato? Eu falei, não, eu já falei com Deus. E dessa maneira eu conheci o Douto. E nós nos encontramos aí. Encontrei também com o pastor Cristian. E aí eles falaram, olha, lá uma Seis Maria, tem um problema ali. Eu falei que sim. Ele falou, nós vamos reter as 2 últimas parcelas para algum problema que der, aí a gente tem uma caução de documentação. Falei, feito. Quem era o tesoureiro? Evaldo. Passou-se os anos, queridos, meu filho em Barretos, eu sem emprego, com essa igreja aqui com 10, 15 membros. E quando Deus deu esse escape, eu pude montar uma casa lá, ou uma estrutura lá, e não me faltou nada. Terminamos de pagar tudo. Eu orei ao Senhor. Falei, Deus, eu esqueci das últimas 2 parcelas. O saudoso Adão ligou para mim e falou, pastor, encerramos. Falei, encerramos. Obrigado. Eu dobrei meu joelho ali no meu gabinete, ainda antes da reforma. Falei, Senhor, e agora? Como é que fica? Quem vai me sustentar? A Isabelle, minha filha, tinha que fechar a universidade para formar. Precisava de 10 mil, sei lá o que. Falei, da onde eu vou tirar esse dinheiro? Queridos, eu recebi dinheiro dos Estados Unidos, recebi dinheiro de onde vocês imaginarem. Caía na minha conta. Nem conhecia a pessoa. Não tinha internet, não tinha nada disso. Aí o Senhor falou assim, olha o contrato. Eu fui lá olhar, falei, nossa, ainda tenho eu tenho 17 mil com essa turma aqui. Aí liguei para o pastor Adão, ele falou, não pastor, acho que está tudo encerrado. Eu falei, não, eu vou aí. Negócio de telefone não dá certo, vou te mostrar. E o Evaldo tinha saído ali da sede, foi para... voltou, não sei como... Mas ele precisou pegar um documento. É coincidência? Eu estava sentado com o Adão é um homem muito sério. Falei, seu Adão, está aqui, ó. Eu não me lembro disso, pastor. Eu falei, mas está aqui, está no contrato. Vocês que exigiram. Aí o Evaldo entrou. Pastor Adilson, está certo. Eu redigi o contrato. Então, amados, o que eu quero passar para vocês, que tudo que acontecer na sua vida, escuta a voz de Deus.
Eu era empresário, tinha 40 funcionários, 200 prefeituras, arrogante, era um cara isso, aquilo. Nunca, eu chegava num lugar, eu tinha prazer, Ivan, de pagar para as pessoas. Não, ninguém precisa pagar, eu vou pagar. Sempre gostei de ajudar as pessoas. E aí, eu dava um sacolão por dia. Um sacolão por dia. Só perdia para Ivo lá na sede de vasos. Ele ganhava de mim de vaso. Então, amados, e eu passei a receber, Celso, sacolão. Tem uma pessoa que foi lá na minha chácara, parou o carro e falou: pastor, que pastor? Irmão Adilson, eu estou sem jeito. Falei: o que houve? Deus me mandou vir aqui trazer um sacolão para o senhor. Falei: se você tiver sem jeito, acabou todo o meu orgulho, me dá aqui. E ele falou: mas eu comprei carne também. Eu falei: varão, deixa Deus te usar, devia ter trazido sorvete. Estou na minha chácara. Minha esposa começou a entrar em depressão. Falei: senhor, acabou o dinheiro antes de vender a chácara. É um par e passo, amados. Toca meu celular. Antes disso, eu sentei. Cuidado com o que você pede para Deus. Eu tinha um custo em 1900, no final de 90, 1997, por aí, meu prolabore era 15 mil reais. Salário mínimo era 187, 189. Aí eu quis ser bem humilde com Deus, e eu disse: senhor, cortei tudo que tinha que cortar. Falei assim: ó, eu preciso de 5 mil reais, senão não dá. 2007, eu tinha minha chácara fechada, custava 1.000 reais. Fechei minha casa aqui no Jardim Itália, fiquei morando na chácara. Recebo um telefonema, e uma pessoa que eu cumprimentava: e aí, minha irmã, tudo bem, tudo bom, tal. Irmão Deus, tem algo de Deus para ti. Falei: irmã, eu estou perto da guia. Não, o senhor tem que vir aqui agora. Falei: amém. Cheguei lá, na casa dela, a governanta, uma pastora. Pastora Adilson, como que vai? Como vai as vigílias lá na chácara? Falei: tá boa, 10 anos de vigília. Irmão, o senhor pediu dinheiro para Deus? Falei: pedi, irmão. Quantos? Falei: 5 mil reais. Estou precisando para pagar minhas dívidas. Vê quantos tem nesse envelope aí. Aí peguei o envelope, abri 5 mil reais. Eu caí de joelho e comecei a chorar, porque Ivan, eu não tinha aprendido a receber. Ela disse: o senhor tem conta no banco? Falei: tem. Escreve aqui a conta. O que Deus mandou você fazer? Falei: lê a Bíblia. Só. Ela falou: Deus falou para mim que durante 2 anos eu vou te dar 5 mil, que o senhor pediu, ia te dar mais. Mas o senhor pediu para Deus 5 mil. E o senhor só vai ler a Bíblia. Irmãos, nada que eu tentava fazer dava certo. Era só ler a Bíblia. 2 anos. Terminou
Eu estou andando ali na MT 251. Agora vamos no testemunho recente. Você sabe que eu ando de bike. E um pneu de bike, eu não sei nem quanto que é pneu de carro. Mas um pneu de bike custa R$680. E eu fui lá, e o cara me alugou e... Pastor, esse pneu seu aqui já está na hora de trocar. Não, eu quero esse aqui, Continental, que ele não fura. Não, o senhor tem que pegar um Michelin que o senhor vai voar aí na frente dos gurizados. Me alugou minha cabeça, eu comprei um importado, João. Primeira pedalada. Só escutei. Falei, ai, meu Deus. Aí eu falei, vou trocar o pneu. Eu falei, não vou trocar o pneu. Eu vou levar do jeito que está, senão ele vai falar que eu que furei esse pneu. Eu vou pegar outro pneu. Está crente, Aldo? Ele parou, eu falei, cara, quem que é esse? Esse cara deve ser vendedor de trator. Japonês de... Aí nós conversando, eu falei, nossa, legendário, eu lembrei de Igor. Ah, pastor, tem que... Eu falei, Igor, eu sou assembleano. Esse negócio aí é para batista, videira. Rapaz, o negócio aqui tá firme, hein? Fica em pé aí, legendário número... Qual que é? 72 mil. Fica aí, Jodeão e Luciano. Olha aí, ó. É um privilégio tê-lo. Jodeão fazia parte da minha equipe. Obrigado, varão, por ter vindo. Então, amados, o Aldo parou. Eu entrei com... Falei, esse japonês deve estar com algum problema para mim furar o pneu na primeira negócio, né? Aí ele, pai, nós conversando, aí já paramos, sentamos, fomos comer lá no Catraca, é um barzinho de bike, né? Aí eu levo, pastora Fernanda, eu levo a bike lá pro cara. Falar, rapaz, eu sei, fez uma presepada comigo, aí ó, esse pneu seu é uma porcaria, ele, pá. Tirou o pneu, não estava furado. O pneu não estava furado. Pastor, não tem nada esse pneu. Mas, cara, mas desinflou e falou, sei lá o que aconteceu, pastor. Eu falei, ai meu Deus. Eu vou nesse legendário antes que aconteça agora. Amados, eu passei para vocês um relato e a gente tem que viver o que prega. Segue a lista, Paulinho, a lista. Eu sou uma pessoa assim, João. Não adianta você mostrar 3 tênis para mim. Mostra logo. Né? Sou vascaíno, varão. Cara, esse tênis é meia boca, esse é mais ou menos, e esse é o bom. Eu falo, ai meu Deus do céu, me dá o bom. Tá. Fecha a conta aí. Eu falei, você tá de brincadeira, cara. Fizeram um cheque ali, eu falei, isso aqui não é para pastor não, esse negócio aqui é para empresário. Aí, amém. Aí o que acontece? Fomos lá, comprei, supri e fui subir a trilha. E vou falar um negócio para vocês, é espiritual. É espiritual. Chega um momento que eu não fui lá buscar encontro com Deus, não sou menino espiritual, sou homem que fomenta a palavra de Deus.
Então eu fui lá para conhecer mais Jesus de uma outra forma. Então eu digo a todos, né? Estamos aqui porque, lá, ó, dá uma olhada lá, ó, capitão, ali, acho que foi o repórter aí que mandou para mim. Então, queridos, vocês hoje, você aí que é assembleano, que está me vendo assim desse jeito, não vai escandalizar não, porque é costume, é de praxe. Eu não gosto de chamar movimento, tá? Movimento é pejorativo. Quando se fala em movimento, a gente fala de meninice, de criancice. Eu vou falar que esse é o caminho. Vocês não vão me ver eu falar que isso é um movimento. Eu não entro em movimento. Então esse é um caminho. Está escrito o que aqui? Então eu tomo posse. Eu sou o caminho, a verdade e do início ao fim. Você vai ouvir falar de Jesus. Do início ao fim. Amém?